Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui. Vamos começar a discutir agora, vamos começar a apresentar os conteúdos da aula 3 do capítulo 3. E nesse momento aqui, vamos falar um pouquinho de arquitetura, de operação de CPUs, não é? De processadores. Quando a gente usa o termo arquitetura, a gente está querendo dizer a maneira como ele é construído. Tem que haver aí uma associação da própria palavra com aquela palavra arquitetura que a gente conhece. Então, o fabricante de CPU ele usa uma determinada arquitetura para poder obter um determinado resultado com aquele produto que ele está desenvolvendo. Tá? Então, a gente precisa ter três ideias aí. Né? Como o processador trabalha com a instrução, ou seja, como ele trabalha com o programa, como esse processador lida com a velocidade dos dados, em que taxa de velocidade ele vai se comunicar. E a terceira característica é o volume de dados. Tá? Velocidade é uma coisa, é rapidez, e volume é quantidade. Então, primeiro vamos ver lá a nível de instrução. Quando você cria um programa de computador, por mais simples que ele seja, ele é composto por instruções, por linhas de comando. E o processador, a CPU, na verdade, trabalha lendo cada uma dessas linhas e as executando na sequência. Nós temos dois tipos de arquiteturas diferentes para tratar com as instruções. Nós temos a RISC, tecnologia RISC e tecnologia CISC. A tecnologia RISC é um número reduzido de instruções. Ou seja, você tem instruções pequenininhas e cada instrução pequenininha vai sendo executada mais rapidamente. O problema é que, por ser muito pequenininha, para executar determinada tarefa, você precisa ter várias delas. Ok? Mas é uma característica de construção, de arquitetura da CPU. Já o segundo tipo, o tipo CISC, é uma instrução maior, mais completa, ou seja, eu vou demorar mais tempo para realizar aquela instrução, só que eu consigo fazer mais coisas dentro dessa mesma instrução. Então você tem duas tecnologias diferentes, duas linhas de pensamento diferentes. A RISC, instruções pequenas, porém eu preciso de mais para realizar a mesma coisa. A CISC, instruções maiores, porém eu preciso de menos passos para executar a mesma coisa. Cada fabricante, cada tecnologia adota um caminho diferente, ok? Uma outra característica que a gente tem que tratar é do volume e da velocidade de dados. Quando a gente fala de capacidade de uma CPU, a gente está usando esses dois termos. Velocidade é quanto tempo ele leva para executar uma determinada instrução ou um conjunto de instruções. Velocidade é medida em ciclos por segundo, tá bom? Megaciclos, gigaciclos, tá? Então, velocidade é quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo para executar determinada tarefa. Já o volume é a quantidade de dados que uma CPU vai conseguir transferir para a memória RAM ou vai receber dela para executar determinada tarefa. E aí os fabricantes, para melhorar a performance tanto de volume quanto de velocidade, começam a buscar alternativas. Tá? A gente conhece, por exemplo, na linha de processadores AMD, a característica Hypertransport. Tá? Hypertransport é uma característica que junta o núcleo do processador com a ponte norte dentro do mesmo chip. Isso, dentro dos processadores AMD, acelera o processamento. Já os processadores da Intel usam muito o recurso de hyperthreading, ou seja, é como se você tivesse dois processadores dentro de um só. E aí você consegue executar duas instruções simultaneamente, ou seja, o tempo de execução cai pela metade. São tecnologias
que os fabricantes vão desenvolvendo ao longo do tempo para melhorar a performance e diminuir o consumo de energia. Entretanto, existem algumas técnicas que se utiliza para acelerar essas características. Uma delas, muito conhecida, né, é o overclocking. Overclocking é quando você mexe na velocidade do processador para fazer com que a performance dele seja acima daquela que havia sido prevista pelo projetista, pela empresa que desenvolveu. É uma técnica que se utiliza, ela não é oficial, ou seja, não é o fabricante que a recomenda, mas é algo que as pessoas, né, acabam realizando. E a internet acabou popularizando muito esse conceito de overclock. Tá? O que você tem que ter em mente? Só realize o overclocking em último caso. Tá? Porque geralmente, quando um processador já está no limite da performance, o ideal é mudar o modelo, é atualizar esse modelo ou partir para uma outra tecnologia. Over para cima, tá? Melhorar a performance. Ao mesmo tempo em que a gente tem o over e o fabricante não recomenda, a gente tem o downclocking, down para baixo, tá? O downclocking, na verdade, é uma técnica que se utiliza nas CPUs para diminuir a velocidade dele. Porque diminuindo a velocidade dele, você consome menos energia e dissipa menos calor. Isso, em termos de notebook, para determinadas tarefas, pode ser muito interessante. Tá? Um outro recurso que a gente pode ter relacionado a processadores é a virtualização. Virtual é fazer de conta que. Então, quando você tem um processador que permite a virtualização, é como se você tivesse dentro de uma mesma peça dois núcleos diferentes. Eu digo é como se, tá? Porque fisicamente você tem um só. Porém, virtualmente, você pode ter esse recurso. Nós vamos usar o recurso de virtualização quando nós estivermos falando mais à frente de computadores específicos. Né? Quando você quer fazer um sistema de teste dentro da sua própria máquina, para testar um software ou um componente de hardware. Tá? Além disso, a virtualização de CPU é um recurso que o próprio fabricante desenvolve com o objetivo de permitir que o usuário trabalhe com dois ou mais sistemas operacionais diferentes. Isso é feito através de software e de hardware. Tá? Então, é um recurso, é algo que o fabricante permite, é algo que o fabricante lança a mão para que o usuário possa desenvolver aquilo que realmente precisa. Então, volume e velocidade são características diferentes. Overclocking e downclocking são ações que a gente toma na velocidade do processador. O over não é autorizado, é responsabilidade do usuário, e o down faz parte do próprio processo de engenharia do processador. Ok? A indústria, pensando nessa ideia de virtualização, ela começou a pensar também na possibilidade de incluir aí fisicamente mais núcleos dentro do mesmo processador. Então, imagine um processador como uma única peça. Quando a gente diz que esse processador ele é multicore, significa que dentro dele você tem mais do que um processador. A tecnologia da eletrônica ela foi diminuindo tanto o tamanho dos componentes que agora é possível se fazer isso. Então você tem processadores que trabalham com dual core, com núcleo triplo, né? O triple core, o quad core, o hexacore, o octa-core, que é muito comum, né? Em celulares com poderes gráficos. Né? Então é muito bacana. É uma tecnologia de engenharia que os fabricantes foram desenvolvendo para melhorar a performance. Vamos entender o seguinte: virtualização é virtual, você tem um núcleo só, mas você simula que você tem mais. E um processador multicore ele é diferente, você tem uma peça só com vários núcleos dentro dele, com vários processadores dentro dele. Então vamos pegar aqui o exemplo do quad-core. Um processador quad-core, fisicamente ele é uma peça só, porém dentro dela a gente tem 4 peças.
4 núcleos. E a vantagem, né, além da miniaturização, é que pelo fato deles estarem todos juntos dentro da mesma pastilha, dentro do mesmo componente, a troca de informações ela é muito rápida, o que reflete numa performance, o que reflete numa melhora de velocidade e de volume de processamento de informações. Ok? Só que quanto mais volume, quanto mais velocidade você tem, mais o processador aquece, mais ele precisa trocar calor com o meio externo. E é por conta disso que a gente fala um pouquinho agora dos mecanismos de refrigeração. Imagine o seguinte, né? Você vai melhorando cada vez mais o processador, trabalhando com instrução, trabalhando com velocidade, trabalhando com volume, e ele começa a trocar muito calor com o meio externo. Então você precisa ter um sistema de arrefecimento para fazer com que esse ar mais quente seja expulso do gabinete e haja a renovação de ar fresco para que o processador possa continuar trabalhando nessa alta temperatura. Aqui a gente tem um exemplo de um conjunto completo, né? O dissipador de calor na parte de baixo, junto com as suas aletinhas de ventilação, como se fosse um radiador de carro. E aqui dentro a gente tem um ventilador. Tá? Esse conjunto completo é o kit de refrigeração da CPU. Além do ventilador da CPU, a gente também pode ter como ventilação auxiliar um ou mais ventiladores no gabinete. Aqui, por exemplo, nessa ilustração, você consegue observar aqui embaixo o ventilador da CPU e aqui em cima o ventilador do gabinete. Mas você também pode adicionar mais. Observe que aqui embaixo, né, aqui na lateral direita, perdão, a gente tem um processo, né, de vazamento do gabinete que permite a inclusão de mais ventiladores. Tá? Nessa outra ilustração, a gente consegue observar bem um dissipador padrão de CPU. Tá? Ele é formado de um material alumínio e aqui o núcleo dele é de bronze. Tudo isso para facilitar a troca de calor. E aqui a gente tem um ventilador. Tá? Observe que o ventilador ele é padrão do próprio fabricante e ele é recomendado para uso nesse tipo de dispositivo. Se você precisar melhorar a performance do seu equipamento, uma das coisas que você vai trocar é o processador e junto com ele você vai trocar o conjunto de refrigeração. Tá? Conjuntos de refrigeração são específicos para determinados processadores. Eles não são intercambiáveis entre si. Trocou o processador, troque o sistema de refrigeração. Além disso, né, além dos processadores da placa-mãe, né, processadores específicos da máquina, a gente também tem processadores para os adaptadores gráficos, né, para as placas de vídeo. E esses processadores eles são responsáveis por todo o processamento matemático da imagem. Né? Quando a gente olha uma imagem na tela, a gente tem aquela ideia de simplicidade, né? Que é só uma imagem, mas não, por trás dela existe todo um processo matemático para sua determinação. Então é muito comum hoje que usuários que jogam ou que gostem de melhores qualidades de vídeo utilizem processadores de vídeo específicos. E esses processadores específicos também precisam de sistemas de refrigeração específicos para esta placa. Lembram-se quando a gente falou na aula passada da potência da fonte, né? Quando você adiciona uma placa como essa, a potência do processador dela deve ser considerada. Tá bom? Por isso que é importante a gente entender, como nós fizemos na aula passada, a potência usada pelas nossas fontes de alimentação. E é lógico, aqui a gente está falando de sistemas padrão, né, de refrigeração padrão. Mas pode ser que você tenha uma máquina de performance tão grande que você precise de algo adicional. Tá? E aí, um dos exemplos que a gente tem é o sistema de refrigeração a água, tá? Como se fosse um radiador de carro mesmo. Tá? É um sistema que trabalha associado a ventiladores, né? Mas ele tem toda uma troca de calor feita através de mangueiras e de conexões muito interessantes. Tá? É um sistema caro, é um sistema que para instalação não é qualquer técnico que o faz, mas o resultado é muito bom. Aqui a gente está falando especificamente de
refrigeração a água, mas existem outros tipos de refrigeração, como por exemplo nitrogênio líquido. Dê uma pesquisadinha na internet aí que você vai encontrar esses outros processos de refrigeração também. Bom, pessoal, falando de CPU, era isso que eu queria tratar para vocês, então vamos entender, vamos revisar rapidamente. A CPU trabalha com instruções pequenas, tecnologia RISC, instruções maiores, tecnologia CISC, trabalha com velocidade e volume de informação, algumas características os próprios fabricantes implementam, outras é o usuário quem mexe, é o usuário quem altera esses parâmetros, tipo overclocking. Sistemas de refrigeração padrão, sistemas de refrigeração recomendados pelo fabricante, são sistemas de dissipador, ventilador e pasta térmica. E sistemas adicionais de refrigeração, como por exemplo, esse sistema a água. Espero que tenha sido útil. Nos encontramos nos próximos vídeos. Um forte abraço e até mais.